Há uma distinção entre a lógica aristotélica e a lógica proposicional. A lógica aristotélica é uma lógica que se dedica a uma investigação interna do argumento, portanto, há uma discussão, ali há uma análise, ao propor essa análise interna da proposição, há uma análise, por consequência, dos termos, das suas relações, das suas disposições ali dentro dos argumentos. E a lógica estoica, ela vai fazer uma análise externa da proposição ou do argumento, de modo que uma análise do termo não se faz mais necessária, porque nós mudamos a disposição, o entendimento que nós temos dessas relações proposicionais, de modo que as relações proposicionais agora elas se estabelecem a partir de conectivos sentenciais e não mais a partir de relações copulares, um sujeito lógico, cópula lógica, predicado lógico. E aí um juízo, por exemplo, seria um juízo da natureza, ou o cachorro é mamífero, ou o homem é mortal. Isso é típico de uma lógica aristotélica que pensa sujeito lógico, a cópula lógica, predicado lógico. E aí nós vamos para uma lógica estoica, que é uma lógica proposicional. Nós vamos ver os conectivos sentenciais determinando a composição desse juízo, depois a articulação desse mesmo juízo no raciocínio, que vai categorizar essa ideia que nós temos do raciocínio dedutivo dentro da lógica proposicional. E aí nós teríamos as relações se então, se é homem, então é mortal. Ou sou homem ou sou mortal. Então nós temos aí os conectivos que passarão a caracterizar essa relação de proposições dentro da lógica estoica. Eu tenho estudado a relação que há, então é muito mais uma comunicação, não vou entrar em pormenores, é uma abordagem mais superficial, não vou verticalizar em nenhuma questão propriamente, exceto essa questão da lógica material. Eu vou apontar alguns elementos ali dentro da estrutura da implicação, especialmente daquela relação de antecedente e consequente. Por que numa relação implicativa, o antecedente sendo verdadeiro e o consequente sendo falso, nós temos uma falsidade? Os estoicos, alguns especialmente o William Kneale e a Martha Kneale lá no desenvolvimento da lógica, eles tratam dessa situação idiosincrática, né, de nossa, mas que estranho, há uma falsidade aí nessa relação implicativa. Parece estranho, né, que você ter um antecedente verdadeiro e ter um consequente falso, você produz uma falsidade. Isso soa um pouco estranho, mas aí se nós entendermos as relações que há de uma proposição para com a outra, a gente passa a entender quais são as motivações de termos um antecedente verdadeiro, um consequente falso, e termos com isso um resultado falso dessa proposição. Eu tenho pesquisado uma possível relação que há, conversava até com o professor Aldo, a gente conversava no almoço, uma possível relação que existe entre a filosofia de Ockham e a filosofia do Wittgenstein. E eu tenho proposto, especulado em torno da hipótese de que a proposição metodológica do princípio da parcimônia, aquela ideia de redução dos entes, não multiplicação dos entes por meio de uma análise lógico-semântica da linguagem, eu tenho proposto que essa ideia, esse princípio metodológico da navalha de Ockham, ele entra por meio de algumas discussões feitas pela filosofia analítica, na filosofia do Tratatus, e vai ter o seu escopo ali na tese do silêncio. Também faço uma leitura de que o Tratatus, ele, de um certo modo, se constitui como um texto de caráter estoico, quando você pensa ali uma motivação ética, uma motivação física, uma motivação lógica. Esses três elementos relacionados, eles constroem a arquitetura do texto, eles constroem essa totalidade do texto. Me parece que há uma aproximação ali com aspectos da lógica estoica, e alguns argumentos usados pelo autor ali dentro também nos permite pensar essa categorização, especialmente quando o autor vai dizer que a lógica do mundo independe da minha vontade, o mundo do feliz é diferente do mundo do infeliz, porque o feliz olha para o mundo a partir desse entendimento, dessa compreensão das relações causais. Então, se eu compreendo as relações causais do mundo, eu não preciso me atormentar pelo fato de que essa compreensão me leva a não atormentar-se com certas situações no mundo. E aí tem outros encaminhamentos dentro do Tratatus. Então, pensando nisso, eu trago também uma discussão que vai a partir do Ockham. Me parece que o Ockham é um autor que retoma alguns pressupostos da lógica estoica, especialmente a doutrina da implicação material.
E quando eu falo de implicação material, eu estou falando da proposição do tipo simbolizada, né? A proposição do tipo P implica que, e essa implicação material na lógica medieval, ela aparece como a doutrina dos consequência. Então, também tentando construir uma argumentação nesse sentido, eu tento argumentar no sentido de falar que o Ockham traz já de formação aristotélica, o Ockham traz a lógica aristotélica, mas ao mesmo tempo ele, ao discutir a doutrina das consequências, o Si e o Editor, o CI, então, ao propor essa discussão dentro de uma lógica aristotélica, ele vai aproximar alguns aspectos da lógica estoica e vai já promover esse primeiro movimento que depois, no 19, com Frege, já vai ocorrer, quando ele vai indicar que por meio do seu simbolismo lógico é possível demonstrar argumentos tanto da silogística aristotélica quanto da lógica proposicional estoica, e aí ele vai construir o moderno simbolismo lógico. Então, o Ockham se coloca como essa referência, como esse ponto de encontro ou ponto de ruptura entre mundos e ao mesmo tempo de ressignificação, e que depois, na leitura que eu venho fazendo, assume o seu escopo na lógica contemporânea com a filosofia analítica. Os estoicos chamavam a lógica de dialética, né? Acho que é um conhecimento generalizado, um conhecimento disseminado entre os pesquisadores, e incluir nesse campo também a teoria do conhecimento. Então nós temos nesse entendimento essa articulação das doutrinas estoica, lógica, ética e física, de modo que a lógica se constitui como, usando uma imagem dos estoicos, a lógica se constitui como os ossos da estrutura, a ética se constitui como a carne desse corpo, e a física se constitui como a alma dessa estrutura. A lógica aristotélica, enquanto se dedica a uma investigação conceitual, portanto, a uma investigação que se debruça sobre a essência das coisas, de modo que a questão que se coloca é o que convém, o que de A convém a B. A lógica proposicional, ela começa a trabalhar com argumentos não simbolizados daquela maneira, mas com argumentos que se apresentam a partir daquela estrutura, mas para tratar com a refutação ou não dessas proposições. Naquela estrutura ali, na tabela verdade que nós conhecemos, um argumento do tipo a implicação verdadeira e o consequente falso vai resultar para nós aqui uma resposta falsa. E a questão que eu quero colocar com vocês é: por que acontece isso? Por que nessa relação material, por que nessa implicação material as coisas se comportam daquela maneira? É pela relação de necessidade, de contingência que se estabelece. Porque, vejam só, se entende a lógica do mundo, se entende as relações necessárias de um fenômeno com o outro, tecnicamente não precisamos nos atormentar, tecnicamente não precisamos ficar afetados pelas situações do mundo. Se eu entendo que algo se estabelece a partir daquela relação, e as relações necessárias ou contingentes se dão dessa maneira, então já é um passo importante para essa proposição de não se atormentar. E aí eu indico que a falsidade dessa relação implicativa, ela se dá pelo fato de que o consequente ele se coloca como condição necessária, enquanto que o antecedente é uma condição contingente. E o que significa isso? Por exemplo, se nesse modelo de proposição nós temos P significando se neva e Q significando então faz frio, o fazer frio nessa relação implicativa se constitui como uma condição necessária para o nevar, enquanto que o nevar é uma condição contingente para o fazer frio. Porque perceba que
não é condição necessária que neve para fazer frio, mas é condição contingente que neve para fazer frio, uma vez que poderia não nevar, poderia chover para fazer frio, poderia estar nebuloso para fazer frio, poderia estar de sol para fazer frio. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma relação que é necessária e aqui nós temos uma relação que é contingente, ou seja, poderia ser o não nevar, poderia ser uma outra situação que não essa, mas a condição necessária seria essa. Então, é por esse motivo que nós temos que um antecedente sendo verdadeiro e um consequente sendo falso, nós temos uma implicação falsa. De modo que, se nós temos um consequente verdadeiro, mas um antecedente falso, a proposição, o resultado dessa proposição é verdadeiro. Porque o consequente numa relação implicativa é uma relação, se coloca numa relação necessária. Por exemplo, se Pedro é sábio, então ele é feliz. Pedro não é sábio, veja só, portanto falsa, mas é feliz. Pedro continua feliz mesmo não sendo sábio. Por quê? Pode ser outra coisa que não a sabedoria, o motivo da felicidade dele. E aí a gente explicitaria essa ideia da implicação material, essa relação de necessidade e contingência. Bem, fundamentalmente é isso. A lógica estoica, depois, ela é um material importantíssimo para o Frege propor uma simbolização dessas perspectivas teóricas propostas ali na lógica estoica, mas também alguns aspectos da lógica aristotélica posta, trazida também para a discussão feita pelo Frege, especialmente ali na conceitografia, nos fundamentos da aritmética. Há muitas contribuições também do Bertrand Russell, no seu princípio matemática, para esse movimento de simbolização da lógica. Depois o Wittgenstein vem tratar com a essência dessas proposições, né? Por que a proposição significa, por que a proposição tem um conteúdo, por que a proposição comunica descrições, porque ela tem uma estrutura, essa estrutura é de caráter lógico, há uma essência, a essência da proposição é de caráter lógico, e aí ele vai definir essa tautologia. Então a gente pode ir coletando esses aspectos e construindo esse edifício teórico da filosofia analítica que se deu a partir de uma série de contribuições, refutações, brigas, diálogos, investigações desses três pilares do movimento analítico, que é o Frege, que é o Bertrand Russell e é o Wittgenstein do Tratados, que das investigações vai trazer outras questões. Bem, era isso que eu tinha para dizer. Não vou usar o meu tempo todo e abrir para o debate, aprofundamento, discussão, investigação e dúvidas que persistirem. Obrigado pela atenção e é isso. Pessoal, fica aberto a questões, sugestões. Explicação padrão, né? Mas se a gente quiser realmente por que essa relação material e educação é tão importante na lógica formal, lógica matemática, a gente tem que entender um projeto